Pai, diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, porque até aqui nós vemos a Tua glória manifestada. Estamos diante de uma mesa, Senhor. A mesa já foi preparada, porque a Santa Ceia é a representação daquilo que o Senhor é para as nossas vidas. Aleluia, o Senhor é o amado da igreja. Nesta manhã nós estamos aqui diante do banquete para celebrar a vida em nós. Então nesta manhã, Senhor, dispensa-nos com a Tua presença, com a Tua glória, com a Tua palavra rema. Como o salmista diz, é lâmpada para os meus pés a Tua palavra. E a Tua igreja já está preparada para receber, aleluia, a mensagem do Seu Pai. Que os nossos corações, que nossas vidas sejam preparados para receber o que o Senhor tem para as nossas vidas. Usa o Teu Filho de uma maneira poderosa, e que nós possamos ser impactados, porque nós temos fome a cada manhã, a cada dia, Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo, como o Senhor já está, como o Senhor já está, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivos de alegria de estar na casa do Senhor. Aleluia. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 1, versículo 19. João, capítulo 1, versículo 19 ao 23. Estarei lendo. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu sou o Cristo. Vou ler novamente esse versículo. E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: quem és tu? Pois és tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe: pois quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Falar de João é falar de um grande profeta do Senhor. Nós vemos que João, ele vem para preparar o caminho do próprio Cristo. Nós vemos que João, ele tem esta missão, e ele não vai fugir dessa missão de preparar o caminho para o Senhor, para Cristo. Nós vemos que ali, João no deserto, ele pregando com autoridade, com sabedoria, mas nós vamos ver que falar da verdade sempre é um confronto. Muitos ali não aceitavam, ou talvez muitos achavam que não precisava de tudo aquilo. Nós vamos ver, imagina João nos dias de hoje, porque muitos pregam a verdade, já não são bem vistos. Imagina João com toda a autoridade, falando de Cristo. Aleluia. E o povo jamais iriam aceitar. Mas nós vamos ver que João, ele não se importava. Ele tinha a incumbência de falar a verdade. Doía a quem doesse, mas ele falava a verdade. Mas ele mostrava aquilo que ele tinha vindo fazer, que era
maneiro, falar calmo, porque senão vai sair da igreja. Nós vemos que João, ele falava e não tinha quem calasse a João, porque João, nós vamos ver que ele não tinha medo, ele tinha ousadia, porque ele sabia a incumbência que ele tinha. Nós vamos ver que João, ele não se deixava se comprar, ele não se deixava se levar por aqueles homens da época. Nós vamos ver que pessoas que vinham até João para ser batizado, João ali falava a verdade. Nós vamos ver ali em Lucas capítulo 3, versículo 7, eu vou estar lendo. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Nós vamos ver que João ali, ele estava para batizar, mas ele dizia: raça de víbora, quem te ensinou a fugir? Nós vamos ver que João, ele falava de uma forma que muitos diziam: para quê dessa forma, né? Porque nós vamos ver que hoje, principalmente, nós estamos vivendo em um evangelho de facilidade, onde tudo pode, nada é pecado, onde eu posso estar em pecado, mas eu posso estar tomando uma ceia, eu posso estar no erro, mas eu posso estar aparentemente em comunhão com a igreja, porque o pastor, ele não está me vendo, o pastor, ele não está vendo o que eu estou fazendo, mas nós vamos ver que o próprio Senhor, o próprio Deus, ele está de olho em cada um de nós. Para onde nós formos, não adianta nós querer se esconder. Se nós formos para o céu, ele estará lá. Se nós formos para a profundeza, os olhos do Senhor nos alcançam. Então, onde nós estiver, os olhos do Senhor, ele vai estar sobre cada um de nós. Nós sabemos que João, né? João diz João Batista, mas não é o sobrenome dele, é pelo fato de ele batizar que se chama João Batista. Mas nós vamos ver que ali em João capítulo 3, 16, João capítulo 3, versículo 16. Aleluia. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós vemos aqui que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, muitas das vezes passa desapercebido esse tal maneira, porque nós vamos ver que Deus, ele olha para a humanidade, ele vai amar a humanidade de tal maneira que ele vai entregar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por amor de nós. O amor de Deus, ele é incomparável, porque eu posso dizer que eu amo nosso pastor Rogério, mas eu não estou pronto para entregar o meu filho por amor a ele. Eu não me entregaria por amor a ele, mas nós vamos ver que o próprio Deus, com a sua grandeza, ele vai entregar o teu próprio filho
por amor à humanidade. Nós vamos ver que aqueles que creem serão salvos, mas aqueles que não creem serão condenados. Nós temos que crer. Nós vamos ver que João, ele veio para preparar o caminho. Hoje nós estamos com essa incumbência de preparar o caminho, porque muitos ainda têm que conhecer o verdadeiro evangelho. Talvez muitos possam dizer: mas a maioria já ouviu falar. Eu não estou dizendo aqui nessa manhã a questão de ouvir falar, mas é a questão de ter uma intimidade com Cristo, de ter uma comunhão com o próprio Deus. Porque quando nós se encontramos com uma comunhão com o próprio Cristo, nós não queremos olhar mais para trás. Nós vamos ver que Cristo, ele vai se entregar pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nós sabemos que Cristo, ele não tinha pecado, mas ele se fez ali para morrer na cruz do Calvário por amor de nós. E muitas das vezes, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo gratos a esse imenso amor que o Senhor tem pelas nossas vidas. Aqui em Isaías, capítulo 53, versículo 3, vai dizer: era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Nós vemos Cristo veio, deixa tua glória, vem como homem, vai padecer, vai sofrer por amor de nós. E nós vamos ver que muitos o escondiam o rosto dele, desprezava. Ele foi experimentado em trabalhos duros, pessoas virando as costas, dizendo que ele não era o Cristo. Nós vemos que muitas pessoas viravam as costas para Cristo, porque Cristo era a própria santidade. E como eles queriam viver no pecado, viver em corrupção, viver segundo o seu bel prazer, então pessoas não queriam olhar para Cristo, porque nós vemos que a pessoa ela não consegue olhar face a face, por causa que o pecado ela faz divisão entre nós e Deus, entre nós e o próprio Cristo. O pecado ele nos afasta. Muitas das vezes nós achamos, mas é só um pecadinho, porque hoje em dia tem aquele pecadinho de estimação, né? Esse não pode mexer, esse é um pecadinho que faz tanto tempo. Uma vez eu fui numa casa de uma amiga minha, e a mãe dela, ela fumava há muitos anos, e ela era da igreja. Não posso falar a igreja, né? Mas ela era da igreja, era batizada, tomava ceia, e ela veio falar para mim: mas o dia que Deus quiser me libertar, Deus vai me libertar. Aí eu falei para ela: mas o que você está fazendo? Por onde ser liberta? Irmãos, se nós tomamos a ceia, participamos dos grupos e estamos fazendo
coisas que outrora nós fazíamos, jamais nós vamos ser libertos. Porque nós acostumamos, nós aceitamos aquela situação. Mas quando nós olhamos para o sacrifício que Cristo fez por nós, nós deixamos tudo para trás, para seguir a Ele, para ir avante. Nós sabemos que o caminho é estreito, é apertado. Nós querer ouvir palavras que agradam a nós é muito bom. Imagina quando nós estamos em uma aflição, em uma angústia, aí vem um profeta, vai dizer aquilo que nós queremos ouvir. Como é bom! Mas quando o Senhor Ele usa uma pessoa para vir ao contrário daquilo que nós queríamos, daquilo que nós almejamos, aí nós já começamos a dizer: é carne, não foi Deus, porque não precisa de tudo isso. Mas quando nós entendemos que nós precisamos renunciar tantas coisas por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor, nós vamos ver que João ele prega arrependimento, mas ele vai pregar: eu batizo para o arrependimento, mas vai vir um que antes de mim e após mim vai vir e vos batizar com o Espírito Santo. Nós vamos ver que João ele não estava se importando com o seu cargo, com a sua posição, porque como nós lemos, quando fizeram a pergunta: quem és tu? Você é o Cristo? Você é Elias? O profeta? Ele vai dizer que não. Por quê? Porque ele não estava preocupado com a sua posição, mas ele estava preocupado de preparar o Evangelho para o próprio Cristo. Hoje em dia nós vamos ver que muitos estão preocupados com o cargo, com a tua posição. Eu quero dizer algo aqui nessa manhã: você não precisa de um cargo para fazer a obra de Deus. Você não precisa de uma unção ser derramada sobre a tua cabeça para fazer algo que o Senhor quer. Você só precisa de uma coisa: de renunciar a muitas coisas. Porque quando nós formos falar do Senhor, muitos vão dizer: mas quem és tu? Quem é você? Então nós temos que estar em uma vida em santidade, em uma vida de renúncia. Mas é tão bom isso, é tão gostoso, é tão prazeroso. Mas a gente tem, irmãos, duas escolhas: ou você fica com essa coisa que é tão boa, tão prazerosa, mas você fica aqui na terra, ou você renuncia a tudo isso para ir com o Senhor. Aleluia! Eu garanto uma coisa: uma vida de renúncia não é fácil, mas naquele grande dia você vai ver que valeu a pena. Você vai ver que tudo isso que você deixou, tudo isso que você renunciou, valeu a pena. Porque naquele grande dia você estará nos braços do Pai. Aleluia. O Senhor Ele é maravilhoso. O Senhor Ele é um Deus grande. Nós vamos ver aqui no versículo 50, no capítulo 53 de Isaías, no versículo 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele verdadeiramente levou sobre si
as nossas dores. Aquilo que era para nós ter passado. Aquilo que era para nós, Cristo passou por nós. Eu quero que os irmãos imaginem algo agora nessa manhã, que muitas das vezes nós furamos o nosso dedo, um espinho sobre nós, sobre o nosso dedo, o pé, que seja. E é uma dor violenta, né? É uma dor que incomoda. Agora nós vamos imaginar o próprio Cristo, Meu Deus, sobre uma cruz, aqueles cravos, aquela coroa de espinho sobre sua cabeça, por amor de nós. E muitos hoje em dia, eles querem lutar por posição, mas eles querem uma coroa para mostrar para os homens. Mas o próprio Cristo foi colocado uma coroa, e nós vemos que não foi algo tão fácil. Ele poderia ali desistir, falar: não vale a pena morrer pela humanidade, porque enquanto ele estava sendo crucificado, pessoas estavam virando as costas para ele, pessoas que ouviram ele pregar, pessoas que viram ele curar, agora está dando as costas, está fugindo da verdade, porque muitas das vezes nós trazemos uma verdade que não é a verdade de Cristo, mas é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós achamos que é o certo. A Bíblia é a nossa bússola. Nós podemos aqui encontrar. glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. A Bíblia ela é a nossa bússola. Nós podemos encontrar tudo que nós queremos aqui. A Bíblia vai dizer que nós erramos por não examinar as Escrituras. Nós sabemos, irmãos, o que é o certo e o que é o errado. Mas muitas das vezes nós não vamos examinar as Escrituras, porque nós sabemos que as Escrituras não vai dar apoio àquilo que nós queremos fazer. É verdade. Então, é preferível deixar as Escrituras de lado e seguir aquilo que eu quero. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele levantou pessoas para pregar a verdade, para pregar o verdadeiro Evangelho. Não um Evangelho que ele tem que se adaptar a você, porque hoje em dia nós vamos ver diversas igrejas que se adaptam a tipos de pessoas, mas é nós que temos que se adaptar ao verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor, Ele está na casa, Deus. O Senhor, Ele está aqui nessa manhã. Aleluia. Quando a palavra ela é de confronto, é porque o Senhor, Ele quer algo da nossa parte. Aleluia. Eu não digo somente da igreja, mas do altar, de toda a igreja.
igreja. Aleluia. Cristo, Ele quer, aleluia, que a cada dia nós venhamos andar conforme Ele quer. Nós vamos ver aqui no versículo 5 de Isaías 53. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós vamos ver que o Senhor, que Jesus, Ele foi moído pelos nossos pecados. Ele não sofreu por uma culpa de si próprio, mas Ele sofreu pela nossa culpa, pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Ele sofreu para que hoje nós estivéssemos aqui. Talvez muitos dizem: eu não tenho motivos até mesmo para viver, eu não tenho motivos para estar contente. Mas quando nós olhamos para o sofrimento de Cristo, nós vamos ver que nós temos mais do que motivos para se alegrar. Nós vamos ver que nós temos mais motivos para dizer que através da morte de Cristo, hoje nós temos vida. Então nós temos que dar valor à nossa vida, dar valor àquilo que o Senhor, Ele tem colocado sobre as nossas mãos. Que nós venhamos a cada dia esquecer do nosso bel prazer para seguir aquilo que Deus, Ele tem para as nossas vidas. Nós só vamos alcançar o que Deus quer para nós quando nós entendemos que nós precisamos cada dia reconciliar com Ele, aceitar os propósitos de Deus. Nós vamos ver que João, ele vai ser o preparador do caminho, mas nós vamos ver que João, ele aceita com prazer. É por isso que ele não tem medo de pregar o Evangelho. É por isso que ele não tem medo de pregar a verdade. Ah, mas se eu falar a verdade, a igreja vai estar vazia. Pode ter 2, pode ter 3, mas que seja para ouvir a verdade, que seja para ouvir aquilo que Deus realmente quer para as nossas vidas. Porque hoje em dia nós estamos vendo tantos atrativos para a igreja estar superlotadas, pessoas para o lado de fora, mas muitas das vezes não estão preocupados de pregar o verdadeiro Evangelho. Hoje em dia nós estamos vendo que pessoas estão trazendo o mundo para dentro da igreja e estão esquecendo que o Senhor, Ele abomina. Nós vemos que o Senhor, Ele ama o pecador. É por isso que Deus, Ele deu a vida do teu filho para morrer por amor de nós. Mas Ele não ama o pecado. Não adianta pessoas querer tentar unir o pecado com a santidade, porque não tem como. Mas nós vamos ver que o Senhor, a cada dia, é Ele que guia os nossos passos. Se nós estamos se escorregando, fugindo da verdade, a culpa não é do próprio Cristo, mas a culpa é nossa. Porque a palavra do Senhor vem nos dizendo que Ele deu a vida por nós, que Ele fez tudo isso por amor de nós.
Então por que quando Cristo nos tirou lá do lamaçal do pecado, das trevas, nos tirou, limpou, transformou, e agora nós queremos voltar, se lambuzar na lama? Nós vamos ver que um vaso, ele é retirado do barro, ele é moldado, mas nós vamos ver que após o vaso feito, ele não se volta à lama, ele fica num lugar de destaque, ele é usado para tantas coisas, mas o pecado ele não pode estar dentro do vaso, a iniquidade não pode fazer parte da vida cotidiana do vaso. Nós vemos aqui no versículo 6, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade, de todos nós. Nós vemos que ainda que nós estávamos desgarrados, distante, o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Hoje nós estamos aqui porque Cristo nos amou primeiro, porque Ele achou graça em nós, porque Ele olhou para cada um e disse: com esse eu posso contar. Glória! Nós vemos que Cristo, Ele vem, Ele se desvazia, Ele vem como homem, porque nós vemos que hoje seria muito difícil nós pregar se Ele viesse com toda a sua glória, com todo o seu poder, porque muitos iriam dizer: é fácil para Cristo morrer na cruz, para Cristo estar na cruz, mas Ele não sentia dor, Ele não teve sofrimento. Mas nós vamos ver que Cristo, Ele estava ali como homem, Ele sentiu dores, quando foi aquele escravo cravado em seu punho, na sua mão, Ele sentiu, quando aquela coroa de espinho foi colocada sobre Ele, aquele sangue que desceu, Ele estava como homem. É por isso que hoje o próprio Cristo, Ele entende o nosso sofrimento, Ele entende as nossas vidas, porque Ele veio, Ele padeceu, Ele sofreu. O Senhor, Ele tem um amor tão especial pelas nossas vidas. Aleluia. Algo que muitas das vezes podem nos desprezar, pode olhar para você e não dar nada. A esse é um Zé Ninguém, como diz o ditado. Mas aí Deus, Ele vai dizer: eu enviei o meu filho por aquele ali que ninguém deu nada. Aí o Senhor, Ele vai lá, arranca o homem lá do monturo, do lixo, da onde a sociedade não dava valor algum. Aí o Senhor, Ele faz se assentar entre os príncipes. Olha nós aqui. Da onde que foi que o Senhor te tirou? Lá do lamaçal do pecado. Se cada um fosse contar a sua própria história, nós íamos ver que o Senhor, Ele fez grandes obras em tantas vidas que estão aqui. Porque quantos tinham uma vida tenebrosa,
e hoje estão assentados entre príncipes. Aleluia, o Senhor é fiel. No versículo 7, para estar encerrando, ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Nós vamos ver que Cristo, ele não abriu a boca, ele não murmurou, ele não quis desistir, porque o amor dele e além daquilo que nós imaginamos nos dias de hoje, nós vamos ver que o amor desse Deus, ele é incomparável. Que hoje nós venhamos sair de uma forma completamente diferente. Talvez você pensou até em desistir, até em parar, mas se você chegar na tua casa, abrir a tua Bíblia, meditar nessa mensagem, você vai ver que muitas das vezes nós murmuramos, reclamamos, queremos desistir, e nós não temos motivos para isso, porque o próprio Cristo deu a sua vida por amor à humanidade. E hoje nós estamos aqui não porque nós fizemos algo para merecer. Cristo, ele não morreu por nós porque nós merecíamos, mas nós vamos ver que ele vai morrer para resgatar a humanidade. Porque ele sabia que aquilo que viria sobre nós, nós não aguentaríamos. Se hoje nós não aguentamos um espinho que pega no nosso dedo, a gente já xinga muitas das vezes, reclamamos. Imagina uma coroa feita de espinho. Muitas das vezes nós não queremos levar a nossa cruz em um sentido figurativo. Imagina uma cruz dessa, uma dele, não era uma cruz leve. E ainda, depois de ser chicoteado, estar ferido por amor de nós, mas ainda nem assim ele quis desistir. E que nessa manhã nós não venhamos desistir, nós não venhamos parar. Se você talvez não tinha encontrado algum motivo para continuar, hoje você encontrou motivos. Hoje você tem a certeza que Cristo, ele te ama. Poderoso é ele. Já foi falado aqui nessa manhã. Maravilhoso. Ainda que a tua mãe, aquela que te amamentou, ela venha virar as costas para você, venha esquecer de você, mas todavia o Senhor não esquece de Maravilhoso você. é ele. Aleluia, todavia o Senhor, ele está olhando para você. Aleluia, o Senhor, ele nos trata de filhos, filhinhos queridos. Enquanto o diabo, ele trata os seus adeptos de cavalo, porque ele monta sobre a pessoa. Mas nós vamos ver que Cristo,
Ele nos carrega em teus braços e nos faz mais do que vencedores. Aleluia, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Amém? Glórias a Deus. Essa mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Amém? Gostaria que a igreja se colocasse em pé. Amém? Aleluia, nós vamos entrar no momento da Santa Ceia. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia em 1 Coríntios. Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Eu gostaria de estar chamando o cooperador Felipe, cooperadora Helena, que vai estar auxiliando aqui nessa manhã. Glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Amém? Estarei mente. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. É 24, novamente. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Esta é a palavra da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos que nos examinar para poder participar do corpo e do sangue do Senhor. Nós vemos que o ministério, ele não serve ceia para quem não é batizado. Agora, se você está em comunhão, você pode participar do corpo e do sangue do Senhor. Eu vou estar passando para a nossa cooperadora Milena, está orando pelo pão, e os irmãos todos fiquem em pé. Agora, após, aqueles que não foram ceiar, podem se assentar. Bem? Igreja, eu peço que vocês levantem suas mãos. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai,
neste momento, Pai querido e santo, quero te apresentar, Pai, esse pão, Pai querido e santo, que representa, Pai, o teu corpo. Espírito Santo de Deus, eu sei que não foi fácil chegar até aqui, Espírito Santo de Deus, mas pelo Pai querido e santo, eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, por o Senhor ter permitido, meu Pai, mais uma vez, Pai querido e santo, estarmos aqui, Pai querido e santo, renovando a nossa aliança, Espírito Santo de Deus, contigo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido e santo. Amém. Glórias a Deus. Aqueles que não forcear, podem se assentar, amém? Nós vamos louvar o nome do Senhor. Todos que vão participar pegaram? Amém. Glórias a Deus. O versículo 24 vem nos dizendo: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Quando a cooperadora Milena estava dando graças,
eu vou partir o pão. Amém? Vamos participar. Amém? Participemos. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, Espírito Santo de Deus, por a oportunidade, meu Pai, de estar derrubando, Pai querido, Senhor. Mais um mês ali, eu estou contigo, meu Pai. Pai, hoje é diferente, Espírito Santo, para mim, pois tem um novo, Pai querido, Senhor, que eu estou na tua caminhada, meu Pai. E nesse ano eu não falei contigo nenhuma vez, Espírito Santo. Então, Pai querido, Senhor, eu só tenho te agradecer, meu Pai, porque não tem sido fácil, meu Pai querido, Senhor. Mas o Senhor me ama, Espírito Santo de Deus, e eu amo, Pai querido, Senhor, eu quero te pedir, meu Pai querido, Senhor. Visita, visita, eu não preciso, Pai querido, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço, meu Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Sabemos que não foi fácil chegar até aqui. No meio do caminho houve tanta prova, luta, dificuldade, mas o Senhor nos sustentou até aqui. Glória a Deus. Aleluia. Isto é um privilégio para as nossas vidas. Amém? Gostaria que todos se colocassem em pé. Nós vamos estar orando pelos cálices. Amém? Cooperador Felipe. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Estenda suas mãos na cara, vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, estamos diante da Tua presença, Senhor, meu Deus e meu Pai, para consagrar, Senhor, meu Deus, esse suco de uva que representa Teu sangue, Senhor, meu Deus e meu Pai. Que nesta noite nós possamos, Senhor, meu Deus e Pai, reforçar nossa aliança contigo, Senhor, meu Deus e meu Pai. Que no nome de Jesus nós possamos ser fortalecidos pela Tua presença, pela Tua graça, Senhor, meu Deus e meu Pai. E eu te consagro em nome de Jesus, Senhor. Amém. Por nós.
Amém? Irmãos, nós vamos fazer a troca do cálice. Amém? Todos. Amém? Glória a Deus. Vamos. Pode ser trocar, amém? Eita, você falou do balé.